Então bora convocar a seleção brasileira antes do Ancelotti. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal do Canedo, né? Tô gravando esse vídeo no sábado, manhã de sábado. Ainda tem alguns jogos pelo futebol europeu, futebol brasileiro, até a convocação de segunda-feira. Porém, a ideia aqui é me antecipar, né? E aí a gente discutir também as possibilidades e vocês saberem, né, quem eu tô pensando, imaginando que pode ou que deva entrar na lista. Na verdade, esse é um vídeo não é nem para tentar adivinhar a convocação, e sim quem eu convocaria. E aí vamos ver se a minha opinião tá batendo um pouco com a do Ancelotti, com a do Juan, do Rodrigo Caetano, né, que fizeram essa primeira lista para os primeiros jogos Equador e Paraguai pelas eliminatórias. Os jogos serão na outra semana, a partir da outra semana, né, dia 5, dia 10. Então vou chamar aqui a segunda tela, a gente faz a brincadeira aqui de convocar. Rapidamente eu justifico, né, alguns nomes, outros não precisa, e aguardo os seus comentários, como também aguardo para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tudo isso é muito importante. Vamos lá então, chamando aqui já na segunda tela, o GE fez aqui Você Convoca, né, a possibilidade. Então temos aqui uma lista enorme de jogadores para a gente convocar. Vamos por posição, né? Começando pelos goleiros. Goleiros eu acho que não tem muito mistério. Alisson e Ederson, né? Apesar de lesão, apesar de achar que o Ederson possa vir a perder espaço nessa próxima temporada, se ele sair do Manchester City, etc. Mas aqui não tem como. E o terceiro goleiro, que geralmente não é importante, quem acompanha o meu canal já há mais de um mês já sabe qual é a minha opinião. Eu prefiro, né? Eu estou abraçado com a ideia de levar um especialista em pênaltis, já que vocês não reclamam do Alisson, que não defende pênalti, o Ederson defende menos ainda. Vamos levar o Hugo Souza exclusivamente para ser o goleiro dos pênaltis. Eu não me lembro até hoje de Copa que teve o terceiro goleiro jogando por necessidade, né? Quando não foi para entrar em campo, para bater algum recorde, etc. Por necessidade eu não lembro. Então, para a galera que não confia no Hugo Souza debaixo das traves, como um goleiro, né, ali nos 90 minutos, nos 120 minutos, às vezes ele realmente falha, né? Apesar de também fazer grandes defesas, nos pênaltis ele é o especialista. Né? No vídeo que eu gravei, praticamente 1 a cada 3 pênaltis não entra contra ele. E ele tem uma estatística, assim, absurda a seu favor. Então vamos de Hugo Souza, tá? Laterais. Laterais tá um pouco complicado, né? Para o mundo inteiro, mas sobretudo para o Brasil. Temos as opções aqui, os dois do Flamengo, Alex Telles, o Arana, Carlos Augusto, Dodô, Abner, Wanderson, Caio Henrique e Douglas Santos. Eu já chamaria de cara Wanderson e Caio Henrique. Caio Henrique eu acho que merece essa oportunidade na lateral esquerda. A esquerda tá mais complicada, né? Na direita, acho que vale a insistência. Wesley e Wanderson. E o Dodô talvez fosse ali a opção. Na esquerda, que, poxa, rodou nas últimas listas e nada, não veio nada. Eu chamaria Caio Henrique e aí talvez Alexandro. Alexandre tá jogando bem no Flamengo. É um nome que a galera já sabe o que esperar, que confiar. Então, iria com o Alexandre ali para a opção de banco ao Caio Henrique, tá? Não tem também nenhum nome para renovar, para justificar. Olha só, esse lateral esquerdo tá parecendo muito bem e tal. Mais ou menos. Zaga. 4 zagueiros. Você vê que a lista tá bem enxuta, né? Tá bem limitada. No mundo ideal, Gabriel Magalhães, Bremer e Éder Militão. Mas os 3 estão lesionados. Então, Marquinhos, não tem jeito. Murilo, tô com o Murilo, ainda por um bom tempo. E aí chamaria pela primeira vez o Alexandro do Lille. Não vou aqui mentir para vocês e dizer que, pô, assisti 10 jogos dele essa temporada e não, mas é um nome que tá bem comentado. E eu prefiro chamar o Alexandro e ver o que vai acontecer com ele, do que chamar o Beraldo, do que chamar o Fabrício Bruno, ou do que chamar o Danilo. Danilo é bom jogador? Mas acho que desgaste, né? Já foi. E aí, terminaria essa lista com o Léo Ortiz na zaga, tá? Zaga titular, provavelmente Marquinhos e Murilo.
é o que temos. Não, o cenário não é esse tão ruim, né? E eu nem acho que esteja tão ruim também. Mas o cenário tem Gabriel Magalhães, Bremer e Militão, né? No mundo ideal, na próxima temporada, todos voltam e vão para a Copa do Mundo se mantiverem o futebol de antes, né? Então é isso aí. Meio-campistas. Aqui começa a pegar. Temos muitos volantes, não temos o perfil criativo, né? Essa é uma discussão desde base, né? Desde formação de jogador, e muitos dos jogadores de perfil mais criativo não estão atualmente ou no seu auge físico ou no auge técnico. Então temos que fazer opções aqui. Retorno de Casemiro. André, não abro mão do André. Bruno Guimarães, para mim é titular. Para mim o Bruno é segundo volante. Então temos André e Casemiro de primeiro. Bruno de segundo. Outro de segundo poderia ser o Gerson, mas eu acho que temos aqui um nome que precisa ser convocado, que é o Andrei Santos, pela temporada que ele fez no Strasbourg. Vai jogar a Copa do Mundo de Clubes no Chelsea. Vou até pular aqui, então, a lista para mostrar para vocês, né? Aqui o bom SofaScore, né? Ver a nota média deles, mas assim, nota é só para vocês terem como referência, não é regra. Mas ele é um jogador que se destacou, não à toa foi candidato à seleção da temporada no campeonato francês. O Strasbourg fez uma ótima campanha e ele sempre jogando muito bem, liderando índices. Olha só, peguei aqui no campeonato francês inteiro, né, para vocês verem, o Strasbourg terminou em 7º. No campeonato francês inteiro, eu separei aqui por esses quesitos. Então, ele foi o líder de desarmes do campeonato inteiro. Ele ainda assim fez 10 gols, um jogador que aparecia na frente, deu 3 assistências, deu 27 passes para finalização. E olha que importante também, duelos no chão, ele ganhou mais de 68%. Duelos aéreos, ele nem é tão alto, tem 1,80 m. Para mim é alto, eu sou baixinho, mas não é um gigante. 60% de duelos aéreos ganhos. Se você for comparar com a galera que tem muito desarme, ele tem os melhores índices, né? Duelos aéreos, tem um aqui com 65 só, mas deu, sei lá, quase metade aí dos desarmes. Duelos no chão, ninguém com 68%. Então, ele é um meio-campo que aparece, surge na área, fez os seus gols, muito combativo também, muito importante para recuperar a bola. Vamos chamar o Andrei Santos, talvez como sendo esse segundo cara. E aí a gente precisa de jogador para frente. Eu chamaria dois aqui. Gerson, como um cara, né, no Flamengo. No Flamengo ele joga meio que de tudo ali de acordo com a necessidade. Mas na escalação ideal do Flamengo, Gerson aberto na direita, o Arrascaeta mais por dentro. É um Gerson criativo, né? Ainda falta pisar na área, ainda falta ser um cara de último passe, de finalização. O Gerson precisa melhorar isso, mas no meio-campo ali ele é um senhor do meio-campo do Flamengo. Então, vamos de Gerson e vamos de Neymar. Tirar o elefante da sala aqui, né? Tô fazendo essa lista depois da eliminação do Santos para o CRB, mas o Neymar, vocês viram, quem assistiu ao jogo, sabe a diferença que ele fez em meia hora. Botou todo mundo na cara do gol. Não sei como vai ser contra o Vitória, tem um amistoso contra o Leipzig, e tem depois mais um jogo do Brasileiro, e aí data FIFA. Mas assim, o Neymar fisicamente apto para jogar, eu acho que a gente não pode prescindir nesse momento. Não estou dizendo que ele tem vaga cativa ou que, nossa, temos que montar essa seleção já de agora em torno do Neymar, ele tem que jogar, não. Né? Se ele não tiver ritmo para jogar os 90, que ele jogue 30 minutos. Mas é um cara que em 30 minutos tem muito mais chance de fazer a diferença para a seleção brasileira do que os outros. E entra também o componente da gente vislumbrar o Neymar ser titular na sequência. Eu sei que muita gente já abandonou o barco, não acredita nele, e se ele voltar a se machucar, é só ele quem perde, né? E cada vez menos a gente passa a confiar na presença dele na Copa. Hoje, para essa data FIFA, com o Neymar apto, eu chamaria o Neymar, sem nenhuma pressão de ser titular, tá? Não seria o meu titular, a não ser que comprove fisicamente estar apto.
mas tenho que chamar o Neymar por conta das outras opções. Oscar, Alan Patrick, bom jogador, cara, é um jogador que talvez merecesse já a convocação em outro momento, mas numa comparação com o Neymar, para mim, perde. Samuel Lino é ala ponta pela esquerda. O Andrés Pereira, a gente já sabe do que esperar. O Paquetá tem a situação das acusações, que vai sair a sentença em breve, então grande chance de dar ruim para o Paquetá, e aí eu acho que a gente não tem que vislumbrar o time com ele. E o Ederson, para mim, é um dos segundos volantes aqui brigando. Então, tá feito aqui o meio-campo. Vamos pro ataque, restam 6 vagas no ataque. Estevão, obrigatório, né? Para mim, o Estevão é obrigatório estar na seleção brasileira. Rafinha, obrigatório. Rodrigo está lesionado, tá? Essa especial aqui saiu antes de confirmação de lesão do Rodrigo. O Rodrigo tá fora. Vini Júnior, obrigatório. E de obrigatório é isso aí. Então temos um cara para a direita, um cara para a esquerda e um cara que pode jogar tanto na direita quanto na esquerda, quanto por dentro, né? Que é a temporada do Rafinha no Barcelona. Então faltam 3 vagas. Eu não colocaria o Rafinha na direita. Eu tentaria potencializar o Rafinha como no Barcelona essa temporada. Então eu ainda chamaria um jogador para a direita. Olha aqui as opções. Temos Savinho, Luiz Henrique ou Antony. Iria com o Antony nesse momento. O Antony que faz 6 meses, né, 5 meses muito bons no Betis. Vai jogar aí a final da Conference semana que vem. E está no momento iluminado. Para ser reserva do Estevão. Se o time for com 3 atacantes também, né? Não descarta a possibilidade do Brasil jogar num 4-4-2, reforçar o meio-campo, né? Que é um setor que a gente tem perdido duelos, perdido jogos no meio-campo. Mas para ter o Antony como opção, beleza. Falta alguém para a esquerda. Ou 2 pessoas para jogarem no meio. A gente joga com o Vini na esquerda apenas, e talvez o Rafinha se fosse a necessidade. Então eu acho que fica aqui entre Martinelli, Matheus Cunha. Vamos chamar Matheus Cunha? Ele não é centroavante. Ele pode jogar de meia. Ele pode jogar atrás dos atacantes. Ele pode jogar de segundo atacante. Ele pode jogar de centroavante. Ele é um cara versátil. É um cara que terminou a temporada em alta, né? Fez uma boa temporada pelo Wolverhampton. Está em vias de se transferir para o Manchester United. Vamos de Matheus Cunha. Falta uma vaga, então. Falta uma vaga de centroavante ou uma vaga alguém aberto? Temos aí Pedro, que não virou titular do Flamengo ainda. Tem questões físicas, né? O Felipe Luiz não tem o escalado como titular nos principais jogos. Igor Jesus, que é um bom jogador, mas eu acho que não tem nível de seleção brasileira. Gabriel Martinelli. Confesso que já fui mais fã do Gabriel Martinelli. Não gostei muito desse fim de temporada dele. Richarlison não convocaria no momento. Savinho, né? Savinho e Luiz Henrique, a gente já falou da direita. Igor Paixão seria uma grata surpresa, talvez para a esquerda. Mas aí a gente só teria Matheus Cunha de centroavante, né? Eu acho que vale ter um perfil aqui também, um cara mais de área. Então, ficaríamos, na minha opinião, entre Evanilson, João Pedro e o Pedro. E aí é o seguinte, João Pedro também tem mais o perfil de segundo atacante do que centroavante, né? Ele também pode jogar de centroavante, tem os seus 1,80, 1,80 e pouco, mas não é centroavante. Centroavante mesmo são Pedro e Evanilson. E aí, por uma questão assim de ritmo, de físico, né, do que a gente viu nesse fim de temporada, eu levaria o Evanilson. Gente, não é definitivo, tá? O Evanilson aqui como centroavante é só uma opção para essa data FIFA específica. Se o Pedro voltar a ser titular no Flamengo, jogar com regularidade, deitar e rolar, para mim acho que o Pedro é candidato forte, né, a pegar essa vaga. Mas é isso, a convocação está fechada. Goleiros, Hugo Souza, Ederson e Alisson. Expliquei, Hugo Souza para pegar pênalti. Laterais, Wesley Wanderson na direita, Caio Henrique e Alexandro na esquerda, né? Mônaco e Flamengo. Zagueiros, Léo Ortiz, Marquinhos, Alexandro e Murilo. Meio-campistas, né? Volantes, Casemiro, André, Bruno Guimarães e Andrei Santos. E o Gerson e o Neymar, uma opção mais à frente, ali no meio-campo. Atacantes, Estevão, Rafinha, Vini, Matheus Cunha, Antony e Evanilson.
são os meus 23. Quero saber... Primeiro, defenderia até 26, né? Na Eurocopa, Copa América foram 26, então por que não, né? Aí abriria vaga para convocar mais um meio-campista, mais um atacante, ou talvez mais 2 atacantes, como queiram, tá? Mas a lista é essa, são os 23. Quero saber quantos eu vou acertar. Quantos vocês acham que eu vou acertar? Né? E se vocês concordam, assim, como tudo. Se vocês concordam com, bota aí, 16 nomes, 17 nomes, é sinal de que, né, a gente já mais concorda do que discorda. Diga aí, deixe os seus comentários, se inscreva no canal, ativa o sininho, curta o vídeo, tamo junto. Aquele abraço, até a próxima. Valeu!